novembro, Dia da Consciência Negra. E hoje nós vamos estudar aqui Transformados pela Contemplação. Transformados pela Contemplação. Então, durante esses últimos 4 dias, nós estudamos sobre Caleb e Josué. Vimos que eles foram 2 grandes exemplos de liderança, de homens destemidos, de homens corajosos, pessoas que não se deixaram levar pela pressão da maioria e decidiram ser fiéis a Deus. E o seu exemplo motivou o povo a conquistar Canaã e a conquistar seus territórios, né? Então hoje a lição ela vai dar uma pausa em falar deles dois e vai trazer o sentido dessas histórias que nós vimos essa semana e aplicar para a nossa vida cristã, mais especificamente a nossa vivência com Jesus. Então, quando nós vamos para Hebreus 12, verso 1 e 2, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos arrodeados tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, Caleb, Josué, Moisés, Elias, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então o que é que esse verso nos diz? Ele nos diz que, tendo em vista todos esses heróis da fé que já passaram no capítulo 11, todos eles que pela fé eles contemplavam o invisível, todos eles que marcharam, fizeram coisas que todo mundo achou loucura, mas eles tinham certeza de que estavam fazendo certo, porque a voz de Deus tinha dito para eles seguirem naquele caminho. Tendo em vista tudo isso, olhe para Jesus. O que Paulo termina aqui o capítulo 11, começa o 12, dizendo olhando, depois de ver a vida de todos eles, olhe para Jesus. Ele é o maior exemplo que vocês devem seguir. Se vocês querem também ter seu nome aqui nessa galeria de heróis da fé, olhe para aquele que começa e que termina a sua fé. É aquele que despertou a fé no seu coração e um dia ele vai recompensar essa fé, quando você vir ele face a face. Então, olhando para ele, que é a razão da sua fé, que é a razão do que você acredita, é a razão pela qual você se move e existe, então você vai estar no caminho certo. Então Paulo diz, olhe para Cristo, olhe para o autor e consumador da nossa fé. E mais, quando você olha para ele, o que é que acontece na vida de quem contempla a Jesus todos os dias? 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Vale a pena a gente considerar algumas coisas nesse verso. Nesse verso, Paulo, ele faz referência. No verso 15, ele já diz aqui no que é, Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto no coração deles. Aqui, nós vemos aquela referência ao episódio que Moisés desceu do monte com o rosto resplandecendo, né? Depois de passar 40 dias olhando para Deus, olhando para a glória de Deus, cujos pés eram de safira e cujo firmamento era de jaspe, ele, depois de passar 40 dias olhando para o rosto de Deus, não tinha como ele voltar normal. Ele voltou com o rosto brilhando. Então aqui Paulo faz referência a isso. Quando nós olhamos para Jesus, nós também saímos brilhando. Nós também saímos refletindo o seu brilho para os outros. A gente pega um pouquinho daquela luz e carrega com a gente para onde a gente vai. Como a gente sempre canta nesses hinos do brilha em mim, vem brilhar, como a lua está iluminada. Eu te peço, Senhor, vem brilhar em mim. A lua não tem brilho. Então é o sol que ilumina a lua e a lua brilha para o resto do mundo de noite. Então nós somos a lua, Jesus é o sol e assim esse brilho clareia quem está na escuridão. Tá vendo como a alusão é perfeita? O mundo está numa noite escura.
nós somos essa lua que reflete a luz do sol. Então, quando nós passamos um tempo na presença de Deus, nós carregamos esse brilho por onde a gente vai. Mas esse verso aqui também faz referência àquele outro episódio. Faz referência àquele outro episódio da serpente de bronze. Nós vimos na semana passada que Jesus se fez pecado por nós. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele assumiu aquela figura vergonhosa. Por isso nós sempre cantamos que eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Jesus se fez maldição no nosso lugar. Porque quando o povo estava sendo devorado, picado pelas serpentes no deserto, Deus pediu para Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste bem alta. Quem quisesse ser curado das picadas de cobra, tinha que olhar para aquela serpente de bronze. A serpente, o símbolo da salvação era o mesmo símbolo, era o mesmo fator que estava envenenando eles. Então, olhando para aquela serpente de bronze, eles seriam curados da morte. Tinha gente que não queria olhar. Tinha gente que não achava que aquilo ali fosse sério. Achava que aquilo ali fosse um tipo de brincadeira. Mas aqueles que confiavam e olhavam para a serpente de bronze eram curados das feridas, eram curados das picadas. Então, vida tens em olhar a Jesus o Salvador. Quando a gente olha para Ele, nós somos salvos da morte e assim nós vivemos e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Amém. Sabe uma coisa? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus fez o homem em sua própria imagem e semelhança. Mas o pecado fez uma separação a ponto de nós não mais nos parecermos tanto com Deus. Nós ainda refletimos a imagem de Deus, mas já não refletimos mais o seu caráter. Já não refletimos mais a sua natureza. Então por isso que Jesus pede que nós façamos esse exercício. Olhemos para Ele, que é na contemplação que nós vamos voltando a ser parecidos com Ele em caráter. Não só fisicamente, mas em caráter. Então aqui na lição fala que existe no nosso cérebro os neurônios espelho. Os neurônios espelhos são aqueles que quando eles são ativados não apenas quando a gente realiza uma ação, mas quando nós também vemos outra pessoa fazer a mesma coisa. Na natureza, na psicologia também existe um estudo que mostra a questão do espelhamento. Toda vez que a gente está conversando com alguém que a gente gosta, a gente acaba imitando os gestos dela. Se a pessoa faz assim, a gente faz assim também. Se a pessoa relaxa assim na cadeira para trás, a gente faz também. Porque a gente gosta daquela pessoa, a gente quer que a nossa conversa seja agradável, que a gente esteja sendo bem recebido pela outra pessoa. Então a gente sempre acaba inconscientemente espelhando o comportamento da outra pessoa. Então, quando nós contemplamos a Cristo, nós acabamos espelhando o comportamento de Cristo. Sabia disso? A gente acaba espelhando o comportamento de Cristo. E Ellen White diz aqui, olha, a benignidade e o amor para com nossos semelhantes se torna um instinto natural. Então, tem muita coisa que a gente acha complicado, tem muita coisa que o cristão acha difícil, acha complicado de se fazer, porque não contempla Cristo. Fica olhando apenas para Ele mesmo e olhando para exemplos negativos. Às vezes, exemplos negativos são mais fáceis de seguir do que exemplos positivos, porque um exemplo positivo requer sacrifício, requer abnegação, requer disciplina. Por exemplo, quando você olha para um fisiculturista, por exemplo, tem homens que olham para os fisiculturistas e ficam, nossa, como eu queria ser como ele, nossa, como eles são o exemplo perfeito de onde o corpo humano pode chegar, mas não fazem um esforço para chegar naquele nível. Não tem a dedicação de comer na hora certa, de cuidar do seu corpo para chegar naquele físico. Não adianta você assistir às competições, querer ser como eles, mas não se disciplinar para ser como eles, né? Então, é pela contemplação e por seguir o exemplo de Cristo que nós somos transformados. Toda pessoa que tem dificuldade em refrear sua língua, de ser perdoador, de não guardar rancor, é porque não contempla Cristo. O adventista que sente dificuldade em seguir essas coisas é porque não olha para Cristo todo dia. Olha para outras pessoas, olha para si mesmo e quer seguir o mais fácil. O mais fácil é você seguir a sua natureza pecaminosa e querer ser do jeito que você sempre foi. Por isso tem gente que diz assim, eu tenho um temperamento forte.
Ah, eu tenho uma natureza complicada. Ah, quem me conhece sabe que eu sempre fui assim. Eu não tenho papa na língua. Eu sou desse jeito e vou ser desse jeito para sempre. Isso é limitar o poder de Deus na sua vida. É dizer que a mão de Deus é muito curta para mudar você. Quando você olha para Cristo, você passa a ser mais perdoador, você passa a ter palavras mais agradáveis, você passa a ser mais compreensivo e você passa a ser uma pessoa bem mais amorosa no seu jeito de falar, no seu jeito de ser. Aqui travou. Travou aí também? Meu travou também. Travou também. Eu acredito que ele já estava chegando no final da lição. Princípio vivo, santo e agradável a Deus, e é o vosso culto nacional. Eu não sei o que está acontecendo não, mas vamos assim mesmo. É o inimigo. Não precisa desse grito. E não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus os transforme para a renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Paulo diz que existem duas forças. O mundo tenta nos transformar de fora para dentro, colocando as influências externas na nossa vida. Mas somente o Espírito Santo é que nos transforma de dentro para fora, eliminando os defeitos, eliminando as tendências pecaminosas e nos fazendo ser transformados novamente ao caráter de Cristo, voltando novamente ao ideal de Deus para a nossa vida. Então, irmãos, que essa seja a transformação que Jesus faça na nossa vida. Amém. Não ache que a transformação ela culminou no batismo e você não precisa mais ser transformado, você já está perfeito. Não. A nossa transformação começa no batismo e vai sendo cada dia mais sendo aprimorada até o dia da volta de Cristo. Amém? Amém. Então, permita que Deus faça a transformação no seu coração todos os dias. Transforme o seu jeito de falar, faça você ser uma pessoa que ouça mais os outros, que você perdoe mais, não guarde rancor e que imite Cristo em seu jeito de ser em cada momento da sua vida. Amém. Amém? Senhor Deus, agora, Senhor, abençoe o estudo do livro, vamos pedir mais, dá-nos uma boa manhã e que esse dia possa ser um dia de bênçãos e de paz para cada um de nós. Nos ajuda a ser como Tu és, ser igual a Cristo, refletir o Teu caráter e olhar para Ti assentado aos Teus pés todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém.